Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula do Anatomia Aplicada. E o tema da aula de hoje é o sistema esquelético apendicular dos membros inferiores. De início, devemos saber, conhecer, localizar quais são os principais acidentes anatômicos do osso do quadril. Lembrando que a cintura pélvica, formada pelo osso do quadril, assim como a cintura escapular, formada pela escápula, clavícula, fazem parte do esqueleto apendicular e não do esqueleto axial, ok? Então, o esqueleto apendicular nos membros inferiores inicia-se pelos ossos do quadril. Entre os seus acidentes anatômicos encontra-se, por exemplo, o acetábulo do quadril, que é justamente o espaço onde a cabeça do fêmur se articula, fazendo a articulação coxofemoral, aquela articulação elipsoide, do tipo sinovial, é uma articulação triaxial, ou seja, tem 3 eixos. Se tem 3 eixos, ela gera uma capacidade de fazer 6 movimentos, Rotação lateral, rotação medial, uma abdução, uma adução, uma flexão e extensão, ou seja, 6 movimentos. É essa articulação esferoide, essa articulação coxofemoral, na articulação do quadril, altamente móvel no nosso corpo humano, que nos permite fazer as movimentações dos membros inferiores, correr, andar, subir, descer, enfim. Sem ela, nós não teríamos a mesma vida que nós temos hoje, por exemplo. Então esse é o acetábulo do quadril, um acidente anatômico onde faz articulação com a cabeça do fêmur. Além disso, encontramos também o tubérculo púbico, que é justamente o tubérculo púbico do osso do quadril direito, encontra-se com o tubérculo púbico do osso do quadril esquerdo, e entre eles existe uma cartilagem de fibrocartilagem, que é justamente a sínfise púbica, um encontro desses tubérculos púbicos. Lógico que não há encontro físico entre osso e osso, porque senão ocorreria um desgaste ósseo muito grande. É justamente a função dessa sínfise púbica, dessa fibrocartilagem, para amortecer o impacto entre esses ossos do quadril, ok? Existe a tuberosidade isquiática, porque de forma geral o osso do quadril como um todo, ele é segmentado, separado em 3 grandes partes. Essa parte amarela que vocês estão vendo nessa imagem ao meu lado é o íleo, Íleo, que é a parte maior, de fato, do osso do quadril. A parte mais posterior, essa de coloração azul, é o isquio, e a parte em vermelho, que é mais anterior, é o pubis, ok? Então são o íleo, o isquio e o pubis. Então aqui no íleo nós encontramos a tuberosidade isquiática, ou seja, essa parte azul, onde, por exemplo, no sexo masculino, a parte da raiz do pênis, ela é fixa justamente na tuberosidade isquiática, assim como, por exemplo, o ramo do clitóris na paciente do sexo feminino também é fixa nessa tuberosidade isquiática. E aí existem, as incisuras isquiáticas menores, logo acima dela a espinha isquiática, depois a incisura isquiática maior, ok? Incisura isquiática menor, espinha isquiática e incisura, essa incisura aí isquiática maior. E aí vem a espinha ilíaca ou crista ilíaca póstero inferior. Logo acima dela, a espinha ilíaca ou crista ilíaca póstero superior. E aí tem toda a asa do íleo, E lá na parte anterior encontra-se a crista ilíaca ou espinha ilíaca antero-superior e também a espinha ilíaca antero-inferior. Essas espinhas ilíacas, também conhecidas anatomicamente como cristas ilíacas, são palpáveis, Logo aqui no osso do quadril, principalmente em pacientes mais enegrecidos, ok? Existe o forame obturatório, essa abertura por onde passa a artéria obturatória, o nervo obturatório, que vai auxiliar, por exemplo, na inervação e na irrigação dos músculos adutores, na face medial da coxa, ok? É um orifício de passagem entre essa cavidade pélvica e a coxa, o membro inferior como um todo.
Já em outra perspectiva, nós encontramos a tuberosidade ilíaca, né, que é a parte do ilho que faz a articulação do osso do quadril com o sacro. Lembrar que os ossos do quadril, né, eles se articulam anteriormente com a sínfise púbica e posteriormente com o osso sacro. E é justamente nessa região, na tuberosidade isquiática. Existe também uma linha arqueada, demarcando aí essa transição entre ilho, isquio e o pubis, ok? Existe ainda a face sinfisial, que é justamente a face articular do tubérculo púbico, né, onde encontra-se a sínfise púbica, né, a fibrocartilagem, a articulação de fato, a asa do ilho, toda essa asa do ilho, e aí sim temos essa visão da articulação do osso do quadril, onde na parte anterior nós temos a sínfise púbica, na parte posterior o osso sacro, né, fazendo ali na tuberosidade ilíaca essa articulação com esse movimento de deslizamento entre o osso sacro e o osso do quadril. Já pós osso do quadril, nós encontramos o maior osso do corpo humano, que é justamente o fêmur, né? E a cabeça do fêmur vai se articular justamente no acetábulo do quadril, gerando aquela articulação triaxial, articulação sinovial do tipo esferoide, né? Que é a coxofemoral, ok? Além da cabeça do fêmur, nós encontramos como acidentes anatômicos o próprio colo do fêmur, o trocânter maior, o trocânter menor, a crista intertrocantérica, uma crista óssea entre os dois trocânteres. Nós encontramos também uma fossa, uma depressão trocantérica, localizada principalmente próxima ao trocânter maior. Além disso, existe a linha pectínea, existe o tubérculo glúteo, tá? Uma tuberosidade glútea, onde os músculos glúteos fazem ali a sua inserção muscular, nessa tuberosidade glútea. E existe aí a linha áspera, como se fosse a união ali da linha pectínea com a linha, né, da tuberosidade glútea. Elas se unem formando essa linha áspera do fêmur. E já na parte mais distal do fêmur, mais próxima ao joelho, existem os grandes epicôndilos e maiores ainda os côndilos do fêmur. Então ele tem o epicôndilo medial, que são protuberâncias meio que laterais e mediais, né, ósseas, e aí mais medialmente, de fato, no osso, existem os grandes côndilos do fêmur. Tem o côndilo medial e o côndilo lateral. Entre os côndilos existe uma fossa, um espaço, isso numa vista posterior, ou seja, em direção à fossa poplítea, que é aquele espaço que fica localizado na parte posterior do joelho. E é justamente a fossa intercondilar. A fossa intercondilar é esse espaço localizado na parte posterior entre um côndilo do fêmur e outro côndilo do fêmur. Lembrando que esses côndilos estarão articulados, repousando sobre os meniscos, né? O menisco lateral e o menisco medial, que por sua vez repousam na face articular de quem? Da tíbia, né? O osso da perna, né? O maior osso da perna. Agora, ainda no fêmur, na parte anterior do fêmur, existe a superfície patelar, que é justamente a região do fêmur que faz a articulação com a patela, aquele osso que é classificado como sesamoide, como vocês podem ver aqui. Ossos sesamoides desenvolvem-se ao redor de articulações. E além da patela, existe como variação anatômica a fabela, que é um osso, né, que pode ser que venha a se desenvolver em alguns pacientes, principalmente próximo à cabeça lateral do músculo gastrocnêmio, ok? E existe também a ciamela, são ossos sesamoides, mas que são variações anatômicas. A patela não, a patela é um osso que entra naquela contagem clássica dos 206 ossos, né? Tem a base da patela, o ápice da patela, que é essa pontinha do triângulo, e as margens patelares, ok? E, obviamente, a face articular da patela, onde ela fica repousando sobre a face patelar, que é um acidente anatômico localizado no fêmur, a face patelar, aquela parte anterior do fêmur, ok? E bem distal, né? Bem próxima já ao joelho.
Já em relação aos ossos da perna, nós encontraremos dois, né? A tíbia e a fíbula. A fíbula é um osso que está localizado na parte lateral da perna e ela é muito mais fina do que a tíbia. É só lembrar, F de fíbula, F de fina e F de fora, ou seja, está mais para lateral, mais para fora. E aqui a tíbia é um osso muito mais robusto que está localizado na parte medial da perna. E quais são os acidentes anatômicos que nós devemos conhecer no caso da tíbia? De início, existe a tuberosidade intercondilar, que é uma tuberosidade óssea, né, entre os côndilos, que fica localizado tanto entre os côndilos da própria tíbia quanto entre os côndilos do fêmur, já que o fêmur vai fazer essa articulação com a tíbia. E aí, ao lado dessa tuberosidade, né, intercondilar, desse tubérculo intercondilar, existem as faces articulares. Lembrando que acima dessas faces articulares estão localizados os meniscos, tanto o menisco lateral quanto o menisco medial. E aí temos o côndilo lateral e o côndilo medial da tíbia, a tuberosidade anterior da tíbia, que inclusive é palpável, ok? Principalmente em pacientes mais emagrecidos, é palpável essa tuberosidade anterior da tíbia. Tem a margem anterior, que é popularmente conhecida como canela, essa é a margem anterior da tíbia, né? E aí, ao lado dessa margem anterior, tem-se uma face lateral e uma face medial da tíbia. Existe, obviamente, uma margem medial e a margem interóssea, que é justamente aquela margem onde existe a membrana interóssea da perna, né? Aquela articulação do tipo sindesmose, né? Uma articulação fibrosa de tecido colágeno, tecido fibroso, ok? É a membrana interóssea. E também a face posterior. É só lembrar, se a tíbia é um osso que está para medial, a sua face, além da face anterior e da face posterior, será a face medial. Já se a fíbula é um osso, por exemplo, que está localizado na parte lateral da perna, além da face anterior e posterior, já adiantando, ela possuirá uma face lateral. Por quê? Porque a fíbula é um osso lateral. E na parte mais distal da tíbia existe o maléolo, que no caso é um maléolo o quê? Voltado para medial, que ajuda a formar o famoso calcanhar, ok? E junto ali com o calcanhar e o tornozelo do paciente, certo? Esse maléolo medial está localizado, né, mais para medial, obviamente, já que a tíbia é um osso para medial. E existe também a face articular, em que a tíbia se articula com os ossos do tarso, né? Os ossos do pé do paciente. Já a fíbula é aquele osso mais fino, localizado mais para a lateral, certo? Tem-se o ápice da fíbula, né, que vai fazer essa articulação com a parte mais superior da tíbia, a cabeça da fíbula, o colo da fíbula, a margem interóssea, onde encontra-se a membrana interóssea da perna, né? Aquela articulação do tipo fibrosa, sindesmose, né? Tecido fibroso, colágeno. E aí existe na parte mais distal o maléolo, que agora é um maléolo lateral, ok? O maléolo da tíbia, ele é medial, o da fíbula é lateral. Lembrando que a fíbula possuirá uma face anterior, uma face posterior e uma face lateral. E aí, logo abaixo desse maléolo, que é lateral, existe um espaço, um orifício, uma fossa, uma depressão, que é conhecida como a fossa do maléolo da fíbula. E ele é voltado para posterior, ele é direcionado para trás, para a região posterior. Isso ajuda a presencialmente posicionar a tíbia a fíbula em sua posição anatômica. Já em relação aos ossos do pé, iniciamos pelos ossos do tarso, ok? E aí tem-se o calcâneo, né, formando a parte de fato do calcanhar, logo ao lado dele o osso talos. Então, calcâneo e talos. Na frente do calcâneo tem-se o cuboide. É só associar o C de calcâneo e o C de cuboide. Já na frente do talos encontra-se o osso chamado de navicular. Certo? Então, calcâneo, cuboide, talos,
navicular. Logo à frente do osso navicular encontram-se os ossos cuneiformes. Existe o osso cuneiforme medial, o osso cuneiforme intermédio e o osso cuneiforme lateral. Esses são os ossos do tarso: calcâneo e cuboide, talos e navicular, e os três cuneiformes: medial, intermédio e o lateral. Lembrando que esses ossos são classificados como ossos curtos. No caso específico do talos e do calcâneo, eles podem vir a ser classificados como ossos irregulares, mas de forma geral são classificados como ossos curtos, tá? Que possuem as suas três dimensões equivalentes e eles fazem movimentos entre si de deslizamento, ok? E já à frente dos ossos do tarso, nós encontramos os metatarsos, que são 5. Lembrando que a contagem inicia do dedão do pé, né? Que anatomicamente é chamado de hallux, ok? Ou também pode ser chamado de primeiro pododáctilo, tá? Dedo do pé é conhecido o termo técnico como pododáctilo, certo? Enquanto que dedo da mão é o quirodáctilo, certo? Então temos o primeiro ao quinto metatarso. E aí, logo após, né, mais distalmente aos metatarsos, encontram-se as falanges, que existem as falanges proximais em todos os dedos do pé, as falanges médias, que só estão localizadas do segundo ao quinto pododáctilo, e as falanges distais, que estão localizadas em todos os dedos, ou seja, o hallux, o primeiro dedo do pé, né? O primeiro pododáctilo só possui a falange proximal e a falange distal. Lembrando ainda que tanto os metatarsos quanto todas as falanges proximais, médias e distais são classificadas como ossos longos, ou seja, possuem um comprimento maior do que a largura e maior do que a espessura e possuem canal medular em seu interior, ou seja, contém aquela medula óssea vermelha, né, responsável pela produção, por exemplo, das células sanguíneas, que com o passar do tempo vai se transformando em medula óssea amarela, uma medula gordurosa. Então, essa foi a nossa aula sobre a anatomia do sistema esquelético apendicular dos membros inferiores. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.